11, o título da mensagem de hoje é Identidade de Fé. Hebreus 11, verso 1, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção. Ela nos dá o quê? Convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? Aprovação. Olha que coisa linda. E o verso 3 ainda diz: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus, guarda isso. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Irmão, presta atenção. Se aquilo que se vê, vou pegar só esse pedacinho final. Se aquilo que se vê originou-se daquilo que não se vê, isso enche o meu coração de expectativa. Isso, sendo redundante, eu queria achar outra coisa, mas enche o meu coração de fé. Por quê? Porque olhando para esse mundo, e eu não estou falando da corrupção dos homens, eu estou falando esse mundo, o planeta criado, quem foi que criou? Ou você acredita que foi uma explosão? Ah, pastor, mas não foi explosão, irmão? Explodiu quando Deus falou. A explosão tem a sua origem em Deus e tem o seu final em Deus. Os oceanos têm sua origem em Deus, o final em Deus. Eu ficava pensando, como é que a gente não cai? A lei da gravidade, como é que os oceanos não passam daquele limite? As leis de Deus. Irmão, está tudo organizado por Ele. Tudo que existe, esse planeta Terra. Alguém aqui já fez viagem e viu lugares lindos? Poucas pessoas. Vou fazer a campanha do Viagem Mais. Ah, olha só, glória a Deus. O problema é que são só os mesmos que já estão viajando que querem. Quem já viu coisas lindas, paisagens, lugares lindos nesse mundo? Dá um glória a Deus. O que é lindo que a gente viu originou-se daquilo que ninguém via. Por exemplo, agora em agosto, eu e a pastora vamos para Fernando de Noronha. Nós vamos, eu e a minha esposa. Obrigado, Silmara, por você puxar as palmas e ficar com vergonha de continuar. Deus nos abençoou e tal, e é outra história. O conhecimento, eu paguei minha passagem barata e ganhei a da pastora. Ganhei no 0800 por conhecimento de algo que eu tenho estudado. E vamos para Fernando de Noronha. Gente, eu só vi em foto. Aí a pastora está assim: nossa, o que eu fui aceitar ir para esse lugar? Nossa, dentro do Tubarão. Falei, não, eu também vou estar lá. Eu falei, gente, ela, não, mas é cheio de tubarão. Eu falei, aí você fica com medo e pula no meu colo. Aí você fica com medo e agarra os meus braços. Aí você fica assustada e abraça eu, em outras palavras, lua de mel. Gente, sabedoria é tudo. Você entendeu? Sabedoria, para quê? Bom, as fotos que eu vejo é incrível, coisa mais linda. Mas não precisa ir para lá. Gente, eu amo ver o pôr do sol. Sol nascer também, mas o pôr do sol me encanta. E não precisa ter mais nada. Só o sol se pondo. A gente pode estar na estrada, pode estar no meio dos prédios. Eu vou buscar o Israel. Quando volto, eu desço a rua aqui ao lado. Aí eu vejo o sol se pondo no meio dos prédios. Mas, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu gravei um vídeo hoje, o sol atrás assim, eu pus lá falando do culto de hoje, e quase que eu não falo nem da palavra, ia falar só do sol que estava atrás de mim. Mas quem foi que criou? Então presta bem atenção. Existia um escuro, trevas, no universo. A Bíblia diz que as trevas também sobre a terra cobriam a face do abismo, está lá em Gênesis. E disse Deus, porque tudo originou-se daquilo que não se vê. Deus não precisou ver, Deus precisou falar. E Deus falou pela fé. Só que quando Ele nos criou, e eu não vou ler todos os textos, eu vou citando, porque senão estende demais. A Bíblia diz, façamos. Deus olhou para o mundo que Ele criou, para tudo que Ele criou, e falou, está faltando o principal. Está faltando a minha marca, está faltando o meu DNA, está faltando as minhas digitais. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus então forma o homem de onde? Da sua palavra? Não, da palavra veio o projeto. A formação veio do
pó da terra. Deus pegou o pó da terra, pôs a mão na massa e formou o homem. Então Ele deixa sua digital no homem. Ele deixa a marca da sua identidade no homem. Mais do que uma identidade superficial, com a sua palavra Ele deixou a sua identidade dentro do homem. Deus disse, façamos. E depois, quando Ele vê o homem sozinho, Ele diz, não é bom que o homem esteja sozinho, porque Deus é família. E é uma família que não entra em pé de guerra, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa família, eu já falei e repito, Deus Pai tem o projeto, Ele é o arquiteto. Deus Filho executa, Ele é aquele que entra em ação, e Deus Espírito Santo é aquele que dá movimento, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então que na sua e na minha vida nunca falte a identidade de Deus, o Pai para dar novos projetos, o Filho para construir aquilo que foi falado, aquilo que o verbo que é Jesus traz à existência, e o Espírito Santo para trazer movimento na nossa vida. Sabe que tem muita gente esperando algo acontecer e não acontece nada porque a pessoa não se movimenta. E se movimentar não significa andar para lá e para cá que nem um doido. Muitas vezes se movimentar é estar onde Deus quer que você esteja e simplesmente se posicionar e confiar que Ele vai fazer. Às vezes o nosso movimento não é físico, é só espiritual. Às vezes o nosso movimento não é falando, brigando, correndo, fazendo, é só espiritual. Qual é o movimento que Deus tem chamado você para esse tempo? Porque não é tudo igual, a nossa vida não é tudo igual, quem já percebeu? Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar e tempo de colher. O trabalho é igual na hora de plantar e de colher? Não, são trabalhos diferentes, mas são necessários ambos. E entre a plantação e a colheita, tempo de regar, tempo de proteger aquilo que você plantou para não ser pisoteado, destruído. Então a gente precisa entender que há várias estações na nossa vida, e o que nós precisamos estar alinhados com Deus em fé, para guardar bem aquela estação. Qual é o movimento do momento? É o movimento de plantação? Plante. É o movimento de cultivar, de cuidar, de proteger, de regar? Faça isso. É o movimento de colher? Colha. Mas esteja com o coração aberto, porque o Espírito Santo está trazendo movimento. O Espírito Santo está nos trazendo movimento. Irmãos, tanto que hoje à tarde o Espírito Santo falou comigo, esse mês é identidade e amor, e mês que vem é pela fé o tema do mês. Deus já me deu hoje o tema de julho, pela fé. E aí, pastor, você vai ver o que vai acontecer, que vai ter um rebuliço aqui. Mas já começa na identidade, porque não adianta ir pela fé fora da identidade. Não adianta pela fé eu ir o Israel hoje completa 4 anos de idade, olha que coisa linda. Aí estava lá na maternidade o dia que Israel nasceu. Aí pela fé eu vou buscar o bebê e vou lá e pego qualquer um, adianta? Não, tinha vários bebês. Mas tem um que tem identidade com a família. Não basta agir pela fé, tem que ter identidade. Tem que agir na direção certa, tem que ter a marca certa, tem que ter ouvido. Perceba que tudo que não se vê, tudo que se vê, aliás, originou-se do que não se vê. Por quê? Porque foi criado em Deus. Deus trouxe a existência, Deus deu vida ao que não tinha vida. Portanto, aquilo que foi criado por Deus tem uma identidade. Quem dá identidade ao filho é o pai. Eu não escolhi chamar Rogério, meu pai escolheu, minha mãe escolheu, alguém escolheu e meus pais concordaram, permitiram. Por mais que você diga, eu sou um desastre, eu sou uma tragédia, eu não valho nada, Deus tem uma identidade diferente, Ele pensou diferente quando criou você. Ele criou você como criou o mundo, daquilo que ninguém vê, e talvez você ainda não esteja vendo, mas eu estou aqui para te dizer, que tem coisas nobres vindo aí, daquilo que ainda não se viu, Deus vai fazer coisas grandes, e as pessoas vão ver. Identidade. Na Almeida Revista e Corrigida, esses 3 versículos dizem assim, a fé, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é um fundamento firme, não é um fundamento instável. E a prova das coisas que se não veem. Verso 2 diz, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho.
Quem é que está enfrentando guerra, batalha, está com grandes desafios pela frente? É pela fé que você vai alcançar testemunho. O que antes era batalha, o que antes eram lágrimas, o que antes era dor, vai se tornar testemunho, conquista, celebração, vitória. É bonito, irmãos, a gente está na casa de quem venceu. E a pessoa dizer, tudo isso aqui eu conquistei, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas é bonito passar pelas lutas que a pessoa passou para vencer, para chegar onde chegou. Aí quando falo disso, meu coração está disparado para pregar domingo. Eu estou com a mensagem para domingo que eu vou dizer, está coçando. É bonito você ir à casa de, por exemplo, um esportista, e ele mostra a sala de troféus dele. Jogador de futebol. Lutador. MMA, boxe, o que for. Mas é bonito tomar as pancadas que ele toma? Não. Então, a gente precisa entender que Deus nos criou para ter a nossa sala de troféu. Não é para nos envaidecer. É para que quando alguém perguntar, como é que você conquistou isso aí? E você vai dizer, Deus entrou na minha vida. Eu me entreguei a Ele, eu deixei Ele no comando. Eu parei de tentar fazer do meu jeito. Sabe, antes disso, eu preciso te contar que antes disso eu era difícil. Eu era teimoso, eu era rebelde, eu era orgulhoso. Eu tinha uma bronca com religião. A religião, não, eu sou da religião tal, eu não gosto da outra religião, eu não... Irmão, quem aqui já me ouviu pregar para você se tornar da religião evangélica? Diga amém. Ninguém. É claro que se o IBGE bater a porta da minha casa e perguntar, eu vou falar porque é uma estatística e tal. Mas a nossa mensagem não é sobre uma religião, ainda que a gente esteja enquadrado dentro de um grupo. A nossa mensagem é sobre a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida entregue para nos salvar da morte, para me salvar da morte que eu escolhia todos os dias, vivendo no pecado. A minha mensagem não é sobre a religião, a minha mensagem é sobre o Salvador. É sobre o verbo que se fez carne. A minha sala de troféus não diz, a igreja evangélica fez isso por mim, ou a igreja Família de Cristo fez isso por mim. A minha sala de troféus, você está entendendo quando eu falo sala de troféus, amém? Porque eu dei o exemplo do esportista, o testemunho. Ela diz, eu estava perdido, eu estava todo quebrado, eu estava destruído. Deus não me jogou fora, Deus não me rejeitou, Deus não desistiu de mim. Deus me confrontou em muitas coisas, Deus me corrigiu em várias coisas, mas Deus me encorajou tantas vezes que eu já não tinha coragem. Deus me deu ânimo tantas vezes que eu estava desanimado. Deus me perdoou tantas vezes que eu errei. Irmãos, nós fomos chamados para contar a história direito, de verdade. Não é só dizer, eu cheguei até aqui. Não, é dizer, foi duro chegar até aqui. E se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Eu não estou falando sobre murmurar. Eu estou falando, pelo contrário, sobre celebrar, testemunhar. Porque aquilo que nós estamos vendo hoje, originou-se daquilo que ninguém via. Quem olhava, e interessante, que dia que é hoje? Que dia que é hoje, gente? Eu sei de cabeça, nascimento do meu filho. Hoje é dia 7 de junho, de que ano? Há 25 anos atrás, eu sofri um acidente de carro. Depois da última balada daquela madrugada, depois da última festa, depois da última bagunça, e eu não prestava. Eu não prestava. Eu já era amado por Jesus, e Ele me amava e eu tinha o meu valor. Mas com as minhas escolhas, o meu comportamento, eu não prestava. Namorava uma moça, deixei ela na casa dela 15 para meia-noite. Fui bater o carro 15 para 6. E depois de deixar essa moça que eu namorava, eu saí e fiquei com mais outras duas. Então eu digo para você, eu não prestava. Porque você olha e fala, imagina, o pastor é uma bênção. Nem sempre foi assim. Eu não prestava. E na última balada que eu entrei, ouvindo uma música, quando eu entrei no corredorzinho da festa que eu não conhecia ninguém, o amigo falou, vamos lá que tem bebida de graça. E tem umas minas. Estava tocando uma música da Madonna. Tem nada demais, né, pastor? Música em inglês. Tem nada demais. Eu curto, a joia. Só vou dizer a experiência que eu tive. Eu entrei, aquela música entrou na minha mente, eu falei, nossa, parece que eu estou entrando no inferno. Eu estou entrando no inferno.
Eu não tinha acompanhado meus pais para a igreja. Eu ia na religião tradicional, de vez em quando, e ao mesmo tempo ia receber as entidades, uma confusão tremenda na minha vida. Quando eu entrei ali, nitidamente, estou entrando no inferno. Quando eu saí dali, falei para um amigo, espera porque eu estou com muito sono. Eu já volto, só vou levar essa moça que eu estou ficando lá, ela mora aqui perto, vou levar ela de carro, volto te pegar. E você vai comigo até a minha casa, senão eu vou dormir no caminho. Ele falou, pode deixar. Eu fui levar a moça. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém, parecia que nem tinha tido festa ali, não tinha ninguém. Chegando pertinho de casa, eu dormi no volante. Era um Corcel 2, só para você entender a força do bicho. Eu dei PT no bicho. Eu quebrei o vidro do carro com a cabeça. Eu quebrei o painel do carro, não sei como, atrás do volante, a quina assim do painel, que é aquele plástico duro, com o queixo. Eu amassei a lata debaixo do volante com o joelho. Um mês depois ainda saía caquinho de vidro da minha cabeça. Um mês depois. Porque eu não fui para o hospital depois de tudo isso. Quando eu bati o carro, e que eu dormi no volante, acordei, eu falei, eu não pensei, eu falei. Eu o quê? E às vezes a gente tem preguiça de falar coisa boa, mas coisa ruim a gente é forte para falar. Eu falei, eu preferia ter morrido. Eu falei. Era uma madrugada de sábado para domingo, já amanhecendo domingo. Na sexta-feira eu tinha sido dispensado do meu trabalho. Meus pais estavam numa luta violenta. Eu tinha acabado de dormir no volante da perda total num carro. Eu falei, estou lascado. Eles vão acabar comigo. Preferia ter morrido do que ter que encarar o que eu vou encarar. Talvez você tenha chegado aqui, ou esteja me assistindo e já falou isso, e já pensou isso. Eu preferia morrer do que ter que lidar com isso. Quem já falou alguma coisa assim na vida? Eu. Situações que a gente fala. Preferia a morte do que ter que encarar isso, do que passar por isso. Eu estou aqui para te dizer que o que você está vendo aqui, para a glória de Deus, um homem de Deus no altar pregando, foi daquilo que não existia, porque Deus deu uma palavra. É o mesmo Deus que dá uma palavra para você, para os seus filhos, para o seu casamento, para a tua família, para a tua empresa. Fez na minha vida, faz na tua também. Faz. Quando eu fui abrir a porta do carro, veio um cara correndo. Cara, você está vivo? Falei, eu estou. Se você não for alguma coisa que está falando comigo de outro. Ele falou, eu vim ver se alguém tinha sobrevivido. Falei, não, está tudo bem, eu vou. Não, espera aí que eu vou chamar o resgate. Falei, vai não. Não, vou sim, eu saí andando. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, que era bem pertinho, meu rosto estava lavado de sangue, porque tinha entrado vários cacos de vidro na cabeça. E eu não sabia até então. Eu nem sabia que tinha cortado. Não sabia nada. Eu senti aquela coisa molhada quando eu passei a mão cheia de sangue. Meu pai levantou e falou, chega, hoje você vai com a gente para a igreja e tal, e tal, e tal. 7 de junho de 98. O diabo marcou uma festa para me esperar no inferno. Jesus entrou no meio do caminho e disse, a tua festa acabou, porque a festa de verdade vai começar. 25 anos atrás. 15 anos depois, eu recebo o óleo da unção do pastoreio. No dia 7 de junho também. 21 anos depois, e não foi programado, eu quero que seja 7 de junho, de repente quando vi, caramba, é 7 de junho, é o dia que eu entrei na igreja pela primeira vez, que eu assisti o culto, e o pastor naquele dia, pôs o povo de joelho e mandou ficar uma meia hora o povo de joelho orando, e eu ali pescando, porque não tinha dormido, virado, todo arrebentado, não fui para o hospital nem nada, e ajoelhava, e levantava, ajoelhava, levantava, ajoelhava. Deus já pegou eu, tipo, Paulo, esse para mim é um vaso precioso, eu vou mostrar para esse cara o que é se prostrar, eu vou mostrar para ele o que é ter que se render. E 21 anos depois, atingiu a maioridade total, né? 21 é a plena. Aí Jesus mandou o foguetinho, Israel. Nasceu de parto normal no dia, não foi programado também, nasceu de parto normal no dia 7 de junho. Pastor, e o que isso tem a ver? Irmão, você não está aqui por acaso, esse não é um dia qualquer. É o dia que Deus escolheu para marcar uma nova etapa na sua vida. Pastor, como que o senhor pode dizer isso? Baseado na identidade que eu recebi de Deus. Como assim, pastor? Um dia Pedro e João estão entrando no templo. Eles veem um homem à porta do templo, paralítico. Aquele homem pede dinheiro. Pedro olha para o João e olha para o paralítico. Eles tinham dinheiro porque há uma lei
que os discípulos cumpriam, inclusive, ninguém vai oferecer culto a Deus sem oferta. Se tem culto, tem oferta. Então eles tinham uma oferta para oferecer no culto. O que eles quiseram dizer ali é que a oferta daquele homem naquele dia não era apenas mais uma esmola para ele ter mais um alimento, porque mais uma esmola não mudaria a vida dele, só sustentaria a posição dele. Irmão, tem hora que Deus vai chacoalhar você, tem hora que Deus vai me confrontar e confrontar você, sabe para quê? Para tirar a gente do banquinho da mendigaria. Deus não quer continuar alimentando a mendigaria da nossa vida. É hora de se levantar e dizer: eu vou viver um novo nível, eu vou viver uma nova realidade. O que Deus tem para me dar é para mudar a minha história. Por maior que fosse a oferta que Pedro e João dessem para aquele mendigo, ele deixaria de ser paralítico? Se eles dessem uma fortuna de milhões, ele moraria numa mansão, teria empregados, ele poderia correr? Não. Às vezes a gente está pedindo uma coisa e Deus está falando é outra. Olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Realinha a tua visão. Esse é um mês de realinhamento da visão, irmão. Eu de você não perdia nenhuma quarta e nenhum domingo, porque a nossa identidade vai ser alinhada em amor e em fé, para viver o que Deus sonhou e não o que a gente está mendigando. Porque entre o que a gente quer e o que Deus tem para a gente, quando a gente enxerga, Paulo, quando ele teve um vislumbre do céu, ele falou: meu Deus, o que eu estou vivendo aqui na terra é praticamente mendigar. O céu é muito maior e melhor. Alguém crê nisso? Diga: o céu é muito melhor, é muito maior, é o que Deus tem para mim. Sabe, quando você lembrar disso, nunca mais se rebaixe. Eu não disse se quebrante ou se humilhe, eu disse se rebaixe. Nunca mais rebaixe o valor que Deus lhe atribuiu, porque alguém no trabalho, porque alguém na família, porque algum amigo, porque alguém na igreja, porque alguém em qualquer lugar desmereceu você, desrespeitou você, humilhou você, é duro, usou você enquanto era útil. Eu passei muito por isso na vida e ainda passo, enquanto era útil, e depois descartou como fosse qualquer coisa. Quando o bicho pegou, a gente servia, a gente prestava, e aí a gente quer se rebaixar e dizer: Deus, aí Deus fala: ei, o que eu tenho para você é além daí. Quando você enxergar o céu, você vai ver que você não vai mais mendigar a aceitação, os aplausos ou qualquer coisa dos homens. Você tem algo maior em Deus. Desfrute de relacionamentos saudáveis, isso é ótimo. A gente precisa para a vida. Eu não estou falando contra termos relacionamentos saudáveis, todo mundo está entendendo, amém? Eu estou falando sobre a dependência disso. Porque se o diabo percebe que eu vivo dependente de alguém me elogiar, ele me derruba só barrando e bloqueando elogios. Acabou. Agora, existe uma coisa que o diabo não pode me impedir: de ir para o céu. Eu vou dizer de novo, porque talvez você pense: pode sim, pastor, porque o pecado é você que decide. O diabo não obriga ninguém a pecar. É um prato que ele oferece. A gente decide dizer sim ou não. Não, eu fiz porque o diabo me obriga. Ei. O céu está disponível para nós através do sacrifício de Jesus. E a gente acessa pela fé. A fé no sacrifício, a fé na morte, a fé na cruz, a fé na ressurreição, a fé na palavra. O diabo não pode nos impedir de entrar no céu, sabe por quê? Porque no dia do julgamento, ele também vai estar sendo julgado. E será lançado com o inferno num lago que arde com fogo e enxofre. O inferno não é um lago que arde com fogo e enxofre. O inferno será lançado, leia direitinho a Bíblia, num lago que arde com fogo e enxofre. Então, pare de pensar que o diabo tem o poder, o diabo vai me jogar no inferno. Ele não tem esse poder. Eu e você temos o poder de escolha. De um dia ouvir de Deus: apartai-vos de mim. Ou vinde bendito de meu Pai. Eu quero ouvir: vinde bendito de meu Pai. Mas alguém dá um glória a Deus. Quem julga é Deus. O juízo final está com Ele. A decisão, quem entra, quem não entra, está com Ele. As escolhas, quem fazemos somos nós. No final Ele vai dar conta de cada um. Sua conta é essa, você não quis, você aceitou, você não aceitou, você me largou no meio do caminho. O diabo não tem o poder de mandar ninguém para canto nenhum. Ele não tem. Então, reorganize, realinhe
A sua identidade a partir de quem te criou, e não a partir de quem tentou te corromper no meio do caminho, e não a partir de quem tentou te ferir no meio do caminho. A minha identidade não tem a ver com as propostas que eu recebo ao longo do caminho. A minha identidade tem a ver com quem me nomeou. E em João 15, Jesus disse que nós somos nomeados para dar muito mais fruto ainda. É disso que trata a Bíblia. A fé nos faz alcançar, e fez os antigos alcançarem o quê? Testemunho. Vem aqui para a minha sala de troféus. E aí, isso aqui demorou muito, eu tive que treinar muito tempo, eu tive que abrir mão, enquanto as pessoas estavam curtindo o final de semana, enquanto o pessoal comia o que queria, eu tinha uma alimentação regrada, eu tinha atividade física regrada, eu tinha um treinamento regrado, e doeu, e eu apanhei, e eu me desgastei, e eu cansei, e eu abri mão, e eu fiquei longe da família. Quanta renúncia! Quando a gente pega alguém de alta performance que se destacou e foi campeão em alguma coisa, vai ver a história de renúncia dessa pessoa. E aí a gente olha e diz: ah, vida fácil, fulano, você viu? Milionário, vida fácil. Ei, não estou aqui para... Mas e a renúncia? Vou dar um exemplo: futebol, os garotos, o homem gosta muito de futebol. Mas quantos desses garotos com 12, 13, 14 anos já ficam longe da família? Vão morar em alojamentos, e passam o final de semana concentrados, treinando e jogando, enquanto todo mundo passa o final de semana na festa, no passeio, no lazer. E a grande maioria no final volta para casa e vai procurar um emprego. Alguns conseguem se tornar referência. Ei, Deus nos chamou para contar testemunho. Você pode dizer para quem está do teu lado, dá um sorriso, fala: que bom que você veio. Porque Deus mandou te dizer, pela palavra, através do pastor, que Deus te criou para contar testemunho. Contar testemunho, eu vou contar muitos testemunhos ainda. Eu vou contar muitos testemunhos. Está só começando. Eu vou contar muitos testemunhos ainda. O verso 3 diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o quê? Aparente. Então, pare de se mover pelo que parece. Pare de se mover pelo que você está vendo. Eu estou vendo, pastor, é o fim da linha. Eu estou vendo, pastor, não tem mais jeito. Eu estou vendo, pastor, é impossível. Pastor, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Joia. Graças a Deus você está vendo. Porque você vai precisar lembrar do que você viu. Nossa, anota essa aqui, pega aqui. Graças a Deus você está vendo, porque você vai precisar lembrar do que você viu antes de contar o que você viveu. O que você viveu vai ser muito maior do que o que você viu. O seu testemunho, a sua história vai ser muito maior do que aquilo que você viu. Eu vi o fim da linha, mas eu vivi além do fim da linha. Eu vi que não tinha para onde ir, mas eu estou vivendo onde ir. Irmão, eu não sei o que você está vendo, eu sei o que Deus te chamou essa noite para viver uma nova identidade pela fé em Cristo Jesus. Quem nomeou foi o Pai. O que eu vejo, até onde eu vejo, não é o meu limite. E o diabo, conhecedor disso, sabe o que ele faz? Enche a gente de tela. Como assim, pastor, enche a gente de tela? Inclusive vou fazer um pedido aqui, aberto ao público, e talvez eu vá lutar para não deixar mais, não poder mais, eu deixar Israel com ninguém. O Israel não é para pegar celular. E vira e mexe, Israel me denuncia que alguém está dando joguinho, que alguém está dando, e não sei o quê, porque ele denuncia. Pastor, pai, não sei o quê, papai, não sei o quê, fulano tem joguinho, outro na escola tem joguinho, outro não sei o quê, joguinho. Eu já falei que eu não quero ele com o celular. A leitura desenvolve o cérebro, porque você tem que criar um ambiente. Quando você lê, estava num domingo à tarde, ensolarado, no campo, na rede, balançando. Gente, eu já vi um cenário, coisa mais linda. Eu falei que tinha sol? Falei, num domingo ensolarado. Mas cada um, à medida que ouviu, foi criando o seu cenário e foi agarrando algumas coisas. Quem viu uma montanha? Quem viu gramado? Vocês não vêem nada. Vocês só assistem televisão mesmo. Ah, Deus está revelando. O Heitor levantou a mão que ele viu. Graças a Deus. Gente, estava eu num domingo ensolarado na rede. E aquela paisagem linda. Quem viu praia?
A irmã Clésia. Quem viu o jardim? Quem viu a sacada do apartamento? No final você fica que eu vou orar por libertação. O sangue de Jesus tem poder, que Deus te dê uma mente criativa, porque Deus é criador. Gente, estão 10 pessoas lendo a mesma página do livro, cada um tem um cenário na cabeça. O Alzheimer também vem pela telinha, viu, querido? Exercício para o cérebro combate, previne Alzheimer. Falta de exercício para o cérebro, gente que é viciada em tela. Não, pastor, eu só uso. Dá uma olhadinha no seu time ali. O tempo, o celular mostra lá o tempo que você usou. Esse tempo denuncia. Se você tem tempo para orar, para você vir evangelizar. Pastor, não tem nada para fazer. Igreja que todo dia você pode vir 3 da tarde para orar, para ficar aí, Senhor, nos ajuda a salvar mais alguém. Tem muita coisa a fazer. Para quem está interessado no reino, tem muita coisa a fazer. Deus nos dá o poder de ir além do que estamos vendo. Além. A fé nos leva além da vista. Porque vivemos por fé e não por vista. Não pelo que vemos. Mas aí a gente fica viciado em tela. E a tela dá o cenário completo, todo mundo vê igual. Aquela página do livro, enquanto era a página do livro, cada um via de um jeito. Pode falar, estava nas montanhas, não sei de onde. Cada um viu a montanha de um jeito. A montanha para um é gramada, no outro o mato está alto, no outro nem tem mato, é terra. Está tudo bem. Mas quando você assiste, todo mundo vê a mesma coisa. Você pode mais uma vez olhar para quem está do teu lado e diga, a gente não é a mesma coisa. Diga, não é tudo a mesma coisa. Mas o mundo vai acelerando e treinando a gente para pensar que é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Eu tenho que me controlar, mas eu tenho que falar. Inclusive, as ideologias que eles tentam impor, não é tudo a mesma coisa. No princípio criou Deus o homem. Deus criou a mulher. Deus criou macho e fêmea. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Se tiver que ter orgulho de alguma coisa, tenha orgulho de ser salvo por Jesus que morreu na cruz. Respeite a todos. Pelo amor de Deus. Não seja preconceituoso por motivo nenhum. Ame a todos. Jesus morreu por todos. Mas orgulho não. Orgulho precede a queda. O orgulho derrubou Lúcifer. O orgulho fez Pedro negar Jesus 3 vezes. E a gente passaria a noite falando sobre o perigo do orgulho. Cai nessa não. Ah, tem orgulho de ser crente. Não. Tem orgulho de Jesus ter morrido por mim. Ter me salvado de mim mesmo. Porque o maior perigo da minha vida não era o diabo, era eu. Mateus, eu acho que era mais perigoso para mim que o diabo. Porque o diabo só ia até onde eu permitia. Então o maior perigo era eu. Você está entendendo? Você está careca de saber disso. Cuidado! A nossa identidade é de fé. E fé não tem a ver com o que eu já vi pronto. Tem a ver com aquilo que a minha alma recebeu de Deus quando recebeu a palavra. Romanos 10, 17, põe para mim, por favor. Eu só vou dar um tópico hoje, teria 3 ou 4, vou dar só um. Porque eu vou encurtar as mensagens aqui, estou nessa guerra e vou vencer. Romanos 10, 17, cadê? Põe ele para mim aí, por favor. Chegou aí? Pronto. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem? De Deus. Não é por ouvir qualquer coisa. É por ouvir e ouvir pela palavra. Fé não tem a ver com o que eu vejo. Tem a ver com aquilo que eu creio quando ouço a pregação da palavra. Põe na nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Romanos 10, 17. NTLH, se eu não me engano, é ali que tem algo que eu queria. Ali ouvir as boas novas a respeito de Cristo, NVT, que é que eu tenho lido. Mas põe NTLH. Portanto, é essa aí que eu queria. Eu nem pesquisei. É que na minha cabeça aqui, o Espírito Santo falou, vai na NTLH. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio do quê? Por meio do quê? Pregação a respeito de Cristo. É só ler a Bíblia que a gente tem fé? Quem acha que sim? Levanta a mão e dá um amém. É porque eu mostrei a pregação, né? Com a cola na lousa. Quem conhece alguém que lê a Bíblia e não tem fé?
Quem conhece alguém que lê a Bíblia e não tem fé? A pessoa acredita na Bíblia como livro de história. Tem teólogos dando aulas nas faculdades de teologia. E pelo amor de Deus, eu estou falando mal de teologia ou de faculdade? Não. Eu disse que existem teólogos dentro das faculdades de teologia que ensinam aquilo como um livro histórico. Ler a Bíblia nutre a minha fé, guarda isso. Orar nutre a minha fé. Jejuar nutre a minha fé. Mas a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Por isso não dá para ser desigrejado e ser de fé ao mesmo tempo. Porque desigrejado não ouve a pregação da palavra de Deus. Eu preciso ouvir a pregação. Porque quando eu leio, lembra? Cada um vê o seu cenário. Quem lembra disso? Mas quando alguém prega, a gente ainda continua cada um vendo o nosso cenário, mas a partir de uma mensagem específica. Eu não construo a mensagem inteira. Quando eu ouço alguém pregando, eu não posso construir do jeito que eu quero. Em outras palavras, o meu subconsciente, o meu momento, o meu emocional, minha autoestima, alta ou baixa, não pode me sabotar naquela hora. Irmãos, eu já contei aqui que teve um tempo na minha vida que tudo que eu lesse na Bíblia, parecia que era Deus me perseguindo, Deus queria me matar, acabar comigo. Porque eu fui enviado a Portugal para fazer a obra, e eu fui. Quando cheguei lá, em 3 meses eu emagreci 15 quilos, fiquei depressivo. Jovem, na época não tinha internet do jeito que é hoje, internet era no computador, e internet de escada, e para acessar era difícil e tal. Eu conseguia ligar aqui para o Brasil através de um cartão, que comprava caríssimo, em euro. Fiquei 3 meses lá, ficava no isolamento. Não isolamento o quê? É que ficava lá na igreja, não ia, o povo só ia no dia de horário de culto, e ficava lá tentando. E eu sempre sou assim, de estar no meio do povo. Solteiro, sozinho. Namorava já pastora, mas fui solteiro, não fui com a minha família. Hoje talvez seria diferente. E comecei a sentir aquela solitude. Podia até ter gente em volta, mas eu me sentia solitário. E muitas vezes solidão mesmo. E eu pedi, falei ao pastor, pastor, não estou me adaptando. Me deixem voltar e fazer a obra no Brasil. Quando eu voltei, eu me sentia o maior pecador do mundo, porque eu achava que eu tinha lançado mão do arado e olhado para trás. Eu achava que eu estava lascado, para falar o português claro. Então, se eu abrisse a Bíblia, e lá foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, nos 3 meses que eu fiquei lá. Em 3 meses eu li a Bíblia inteira, lá. Se eu abrisse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, eu não estou em paz, é por isso, Ele não é meu pastor, está me faltando. Irmão, podia ser porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16. Se eu lesse isso, eu dizia assim, está vendo? E eu estou perecendo. Jesus morreu e nem assim eu dei valor, estou lascado. Irmão, você podia trazer o versículo que você quisesse, eu conseguia distorcer e tornar aquilo como condenação na minha vida. Alguém já passou por algo semelhante? Diga amém. Por isso que a gente precisa ouvir a pregação. A gente precisa de alguém que fale para a gente, ei, não é assim que Deus te vê. Você talvez esteja se enxergando pelas lentes sujas da vidraça da tua vida. Mas eu estou aqui hoje para pregar para você que pela palavra as vidraças são lavadas. Pela palavra pecados são perdoados. Pela palavra a mente é transformada, restaurada. E nós passamos a viver a nossa identidade em Deus pela fé em Jesus. Isso é incrível. Põe o primeiro tópico aí, e que deve ser o único que eu vou ler hoje, talvez eu leia 2. Identidade de fé, como disse é o título, é o tema da mensagem. Mas olha o primeiro tópico. Quando conhecemos nossa identidade, a partir de quem, gente? A partir de Deus. Entendemos nosso o quê? Valor e o que mais? Porque não é só valor, é responsabilidade. Recebi uma identidade. Eu lembro uma vez meu pai olhou para mim e disse, que isso, Rogério? Foi a única vez que ele falou isso, irmãos. Uma vez só meu pai falou. Eu estava me sentindo angustiado diante de uma batalha. Angustiado. Desanimado, abatido. Já servia a Cristo. Mas estava arrebentado diante de uma batalha. Eu sempre me importei muito. E Deus começou a me tratar para continuar amando. Mas a gente tem que saber amar e melhorar essa questão de às vezes se importar demais. Porque a gente se importa com gente que vira as costas, que mete o pé e isso dói. E eu estava passando por algumas batalhas.
E meu pai pegou e me chamou. Tinha ido para Ribeirão, era aniversário do Rogerinho. Ia até a festinha de aniversário do Rogerinho lá em Ribeirão, 5 anos de idade. E todo mundo lá, aquela festa, meu pai me chamou, lá no quintal. Tem um quintal grande, casa do meu pai, vem cá. O que está acontecendo? Ele já sabia. Ele só queria que eu... Falei, não, tá tudo... O que está acontecendo? Não. É isso, isso, isso. Ele falou, ei, calma. Aí foi falando algumas coisas. E no final ele falou assim, ei, você é um Fontelas. Irmãos, até aquele dia eu não sabia o que era isso. Porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu sei que meu sobrenome é Fontelas e legal, bonito, eu acho bonito. Fontelas eu acho bonito. Ok. Mas um dia, o meu pai olhou para mim e disse, você é um Fontelas. Ele não precisou falar mais nada, a gente já se conhece. Em outras palavras, ele estava dizendo, ei, honra teu nome, honra tua identidade, encara seu nome, quem você é, sua identidade é maior do que a luta que você está enfrentando no dia chamado hoje. Sua identidade, ainda que na terra você diga, pastor, mas o meu nome não sei nem quem vem, ninguém está nem aí. Eu estou aqui para te dizer que tem um nome pelo qual você é chamado. Esse é o Filho amado. Em Cristo somos co-irmãos nele. Quando Deus apontou para Jesus e disse, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, a Bíblia diz que através de Jesus nós fomos atraídos para mesmo caminho. Então somos filhos amados também. Também temos uma identidade, também temos um propósito, também temos um destino, e não nasceu de nós, nem da nossa capacidade, senão nós nos vangloriaríamos, mas vem de Deus. Assuma hoje a sua identidade de fé, assuma hoje aquilo que Deus tem para a tua vida, porque Ele te chamou para viver o melhor dele, mas também te deu uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Como assim, pastor? Põe Hebreus 11:4 e eu termino. Eu poderia falar aqui ainda de Hebreus um monte de coisa, mas vamos ficar aqui. Olha aí, Hebreus 11:4, volta lá na NVT, ou põe já na ARC que é mais fácil. Hebreus 11:4, não Romanos. Hebreus 11:4. Ainda bem que é o seu texto, senão eu tomava uma rasteira ali. Falei, uai. Pela fé, Abel ofereceu o quê? A Deus maior o quê? Sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o quê? Testemunho de que era o quê? Justo, dando o seu testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Irmão, se você continuar no verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai ver, pela fé fulano, pela fé ciclano, pela fé ciclano, pela fé. Eu peguei só um personagem, Abel, que ao oferecer algo a Deus, agradou, honrou, assumiu sua identidade. O verso 3, volta ao 3, porque ele fica no panorama geral para todos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que... Não, perdão, eu que errei, é o 2, não é o 3, não, é o 2. Porque por ela, os antigos alcançaram o quê? Eu falei de Abel. E a gente falaria de Noé, a gente falaria de Gideão, a gente falaria de Abraão, a gente falaria de Isaac, a gente falaria de Jacó, a gente falaria de Pedro, a gente falaria de Moisés, a gente falaria de Sansão, a gente falaria. Falaria de Raabe, a gente falaria de tantas pessoas, mas isso aqui é o suficiente. Por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Lembra do tópico? Quando você assume a sua identidade de fé, vem bênçãos, mas também vem responsabilidades. Quais? Compartilhar testemunho. A fé, a identidade que eu recebo de Deus, de fé, me faz andar na terra. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura, esse mundo criado por Deus, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo, a natureza, os animais estão olhando para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, esperando que eles dominem. Leia a Bíblia, está escrito. E aqueles que estão perdidos, andando em trevas, também. Eles esperam ver uma luz. E que luz é essa? O seu e o meu testemunho. É a luz que vai tirar muitos da escuridão, da perdição e do inferno, gente. Então a nossa identidade de fé é uma bênção, mas traz responsabilidades.
Põe o tópico primeiro de novo, para a gente poder orar, só para ficar bem claro. Por ela os antigos alcançaram testemunho, ok? Quando conhecemos nossa identidade a partir de Deus, foi Ele que nos nomeou co-irmãos em Cristo Jesus, filhos, cristãos, discípulos, servos, obreiros, o que você quiser, mas nomeado por Deus. Entendemos nosso valor. Qual valor? O sangue de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus, e também responsabilidade. Qual responsabilidade? De como os antigos alcançaram testemunho. Agora, sou eu e você. Deus está nos enchendo de fé. A pregação da palavra está feita mais uma vez, corações aqui foram agitados, sujeira foi removida, o fogo foi alimentado. Meu irmão, não deixa o fogo apagar no teu altar, o altar do teu coração. Não falta uma quarta, não falta um domingo, não deixe de ler a Bíblia, não pare de participar da pregação, porque a sua fé precisa ser movimentada. O Espírito de Deus está movimentando a nossa fé, porque a nossa responsabilidade, pela fé, compartilhar o nosso testemunho, e Deus vai levantar em nosso meio grandes testemunhos, que vão honrar, glorificar e exaltar o nome santo e poderoso de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo. Se coloque de pé, vamos orar. Alguém